Já imaginou um mundo sem Deus? Um destino no qual o mundo está tão vazio de Deus que a Terra está moribunda num estágio inicial de um câncer incurável? É exatamente isso que tu escutou. When Evil Lurks é um terror intenso, malicioso e violento que te entrega uma experiência muito perturbada. E ele vai mexer com as tuas emoções, te deixando ansioso, nervoso e desconfortável. E tudo isso de uma maneira bem psicológica. Ou quase. When Evil Lurks, ou Quando acecha a maldade, ou no bom português, Quando o Mal está à Espreita, é um filme indie argentino que chegou dividindo opiniões em 2023 e pode ficar com o prêmio de melhor filme de terror do ano e entrar para a lista dos melhores dos tempos. When Evil Lurks faz tu se sentir dentro do filme, ou seja, ele é aquele tipo de filme que tu precisa se colocar no lugar dos personagens para tentar entender a mente deles. Eles não são aqueles tipos de personagens hollywoodianos que a gente está acostumado a assistir, que têm acesso da internet e sabem de tudo e mesmo assim conseguem fazer burrada. Eles são simples trabalhadores do interior da Argentina que não têm acesso a essas coisas, então eles fazem o que eles acreditam ser o certo. Eu sou a Mari e eu vou te contar o que tem de tão especial neste filme e o porquê que ele está fazendo os fãs de thriller e a crítica irem à loucura. E se tu gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho, porque toda quarta e sexta às 18 nós temos vídeo novo. E a partir de agora nós vamos ter alguns spoilers. Dito isso, bora pro vídeo. Como eu falei no meu grupo lá do Tele, que vocês conseguem encontrar o link aqui embaixo, eu assisti o When Evil Lurks, assim como eu assisto qualquer outro filme de terror, da melhor maneira possível para entrar dentro do filme e absorver todas as sensações que o filme quer me dar. Ou seja, no escuro, com bom volume, prestando máxima atenção, com um super foco e aquela coisa toda que vocês já sabem como é que se deve assistir um filme de terror. E é exatamente assim que vocês devem ir assistir o When Evil Lurks, porque ele é um terror psicológico que tem algumas partes paranormais, mas a maioria delas tá aqui. E isso os personagens passam muito bem pra gente, meio que entra na nossa cabeça. Ele também quebra toda aquela expectativa que a gente tem, que Hollywood sempre nos traz, de que se alguém está possuído, o correto é chamar um padre para que ele venha, tente falar com o Vaticano, fazer um exorcismo e também atirar água benta por aí. Porque, como eu já falei, os personagens, eles são trabalhadores do interior da Argentina que não têm o conhecimento que um protagonista de um filme de Hollywood, por exemplo, teria. O cenário que o When Evil Lurks nos apresenta é um que Deus está morto, as igrejas não existem mais e a possessão é algo diferente. Você não vai encontrar cabeças girando, corpos levitando e vômitos grotescos. O possuído de When Evil Lurks, na verdade, ele é chamado de infectado. É um homem enorme que lembra um cadáver apodrecido e inchado. Os fluidos corporais desse homem estão escorrendo pelo corpo dele, ele tem feridas expostas e uma pele bem oleosa. O homem ele está extremamente debilitado e parece ter sido infectado por algum vírus desconhecido. Ele é filho já de uma senhora de idade que mora numa casa extremamente humilde junto com ele e seu filho mais novo. Até que os nossos dois protagonistas eles acabam encontrando e descobrem que a mãe tentou salvar ele há mais de um ano já com orações, mas como eu falei em When Evil Lurks, Deus está morto, as igrejas não existem mais. Então eles acabam falando com um dos fazendeiros muito grande que tem ali naquela cidade e eles vão ver o que está acontecendo. Primeiro eles acham que é uma pessoa que está extremamente doente e infectada, mas devido a algumas falas deste homem, como por exemplo, me mate antes de que esta coisa vá para dentro da barriga da sua mulher, que no caso a mulher do fazendeiro estava grávida, eles começaram a entender que aquele homem estava, sim, possuído, pois não tinha como ele saber que a mulher do fazendeiro estava grávida. Luis, por favor, cagón, mátame. Mátame antes que me meta na panza de Jimena. Então, como eu já falei, como eles não possuem o conhecimento de um protagonista de Hollywood, eles resolvem que vão dar um jeito naquele infectado do jeito deles, e não chamando um exorcista. A mãe do possuído pede para eles não atirarem no filho dela. E no início eles acreditam que é só uma mãe não querendo ver o fim do seu filho que está ali num estado deplorável através de uma arma bem na frente dela. Aí eles colocam esse homem atrás de uma caçamba, de uma caminhonete, e levam ele para muito longe para tirar ele em algum canto e deixar a natureza agir, já que não vai ter ninguém para alimentar ele. Mas no meio do caminho eles meio que atropelam uma criança, assim, passa de raspão e o homem some. Guarda, guarda, guarda. ¿Cómo no vas a ver
ver si se salió. No lo vi. Por suerte vi que casi matamos un nene, ¿no? Então muitas coisas começam a acontecer, muitas coisas estranhas e muitas pessoas começam a morrer, né, nesta cidade, inclusive o fazendeiro. E os nossos protagonistas tentam fugir desta coisa, mas como não dá, eles começam uma caça a este homem possuído. Acontece que quando a mãe pede para não atirarem naquele homem, ela não estava querendo se proteger ou não ver a morte de seu filho, mas sim porque existem 7 regras para os possuídos que ela e o seu filho mais novo sabem, só que eles acabaram não falando sobre isso ali na hora. A primeira é não utilizar eletricidade, pois encoraja os demônios a andarem nas sombras. A segunda é para ficar longe de animais porque eles também são possuídos. E tem 2 personagens que aprenderam isso da pior maneira possível. E uma delas é bem inocente, coitada. A terceira é para não levar nada que esteja perto deles. Quando é nada, nada mesmo. Nem ser vivo. A quinta é para não machucar eles. A sexta é para não chamar o mal pelo nome. Como por exemplo... Satanás, Lúcifer. Não fala isso não. A sexta é não atirar neles com arma, que foi o que a mulher tentou explicar pra eles, mas ela não falou das 7 regras. E a sétima, que é a mais importante de todas, é não tenha medo, principalmente medo de morrer, pois o medo que você tiver, ele vai realizar. Ah, como assim, Mari? Então quer dizer que não tem como derrotar ele? Tem. Calma aí que eu vou explicar. Acontece que o irmão do nosso protagonista, que também é um protagonista, ele conheceu uma senhora muitos anos atrás, pelo que eu entendi eles tinham um caso, que ela tinha uma igreja junto com seu falecido marido, só que eles eram uma fraude, tipo assim, uma fraude mesmo. Só que daí num belo dia de culto, chegou um cara que eles achavam que era ator e o cara começou a vomitar partes da família dele que ele tinha comido na noite anterior. E com isso eles tiveram que fugir, se isolar. E a mulher hoje vive num lugar sem energia elétrica e todas aquelas coisas das 7 regras ela tenta seguir religiosamente. Então ela se junta com o protagonista e eles vão atrás deste possuído e ela leva uma máquina que ela monta ali na hora e tem que furar a nuca do possuído para que a coisa que tá dentro dele saia. Necesito verle la nuca. Que no puedo. Sacalo. E daí nessa hora, sim, a gente pode falar que o protagonista ele tem uma atitude que sim, dá pra dizer que é uma mistura de muita burrice com desconfiança. Porque ele prefere acreditar numa menina que tem a aparência de uma criança, mas tá morta, do que na mulher que o irmão dele aconselhou que ele se juntasse e fosse atrás do possuído, porque ela sabia o que estava fazendo. E diga-se de passagem, que atuação! Aquela menina quase me convenceu como convenceu o protagonista, porque muito boa. Esse mundo está condenado como se fosse um câncer que está avançando de uma maneira muito rápida e está dando sinais há muito tempo, mas as pessoas elas preferiam ignorar esses sintomas. O que dá pra entender, né, gente? Porque, como eu falei, eles não têm o conhecimento que a gente tem ou que um protagonista de Hollywood tem. O filme, ele cria uma atmosfera em que a morte de Deus transforma o mal em um Deus na Terra, onde os teus maiores medos vão ser realizados da maneira mais brutal que você possa imaginar. Por exemplo, vocês lembram da 7ª regra? Se vocês tiverem medo de perder um filho, tu pode ter certeza que ele vai morrer da pior maneira que tu puder imaginar. Que foi exatamente o que aconteceu com o nosso protagonista, que ele não tinha medo de morrer, mas sim de perder o seu filho, e ele foi perdido da maneira mais sanguinária possível, que só de lembrar me deixa arrepiado. O filme também, ele mostra segredos revelados, traições e palavras ditas que machucam a alma e incomodam quem tá assistindo. Por eso te fui siempre infiel. Por eso tuve que ir y revolcarme con todo. Sabrina. Porque vos no sos nada. Sos tan poco hombre. Tan poco hombre. Por eso me engendraste un hijo fallado. E outra coisa diferente do que a gente tá acostumado é que eles não poupam ninguém. Papá. O protagonista, ele traz muita verdade na sua atuação. Ele consegue passar a dor e o medo que ele tem de desmoronar pra gente. E isso nos deixa extremamente aflitos e sofrendo junto com ele durante o filme. Inclusive, falando em aflição, tem uma cena em que tem um doguinho que tá com a perna pendurada assim. E eu fui procurar na internet, eu achei que eu tinha achado sobre ele, mas não era. E eu queria saber se eles ajudaram o cachorrinho que apareceu ali na cena
com a patinha pendurada. Se alguém souber, por favor, me avisa. Mas é claro também que o filme não é 100% maravilhas, ele tem os seus problemas, seus pontos soltos, que não se encaixam também assim na trama, que a gente não sabe se foi realmente um equívoco ou se é alguma abertura para alguma continuação. Mas levando em consideração o baixo orçamento e o filme de 2017 do diretor Damien Rugnan, que se chama Terrified, não Terrifier. Dá pra dizer que o When Evil Lurks teve um glow maravilhoso. O filme, ele merece uma nota alta e uma atenção especial dos fãs do gênero de terror. Então é isso, se tu gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e até a próxima. Fui!